Oi gente, aqui é o pastor André Valadão e eu sou um formando do Rema. É isso mesmo, eu me formei no ano 2000 ali em Tulsa, Oklahoma, e foi maravilhoso o que Deus fez na minha vida. Eu me tornei um outro cristão mesmo, à medida que eu fui tendo a revelação dessa palavra da fé, que realmente abençoa tanto a nossa vida. E eu vivi ali momentos de libertação à medida que eu entendia a palavra, de cura, à medida que eu tinha entendimento do que Deus tem realmente para nós através da fé. Eu quero te encorajar a conhecer o Rema, a fazer parte, receber essa palavra maravilhosa e realmente levar disso pelo mundo afora. Eu me formei no Rema, vivo até hoje cada vez mais a realidade dessa palavra da fé, e eu sei que ela também é para você. Deus te abençoe. Viva essa experiência. Bom dia, meus irmãos, bom dia, minhas irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam multiplicadas na vida dos meus queridos irmãos e das minhas queridas irmãs. Bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui cumprindo com o propósito do nosso Senhor, do nosso Deus, Café com Cristo, esse projeto maravilhoso que nasceu no coração de Deus e veio para o nosso coração. E não tem coisa melhor do que de fazer a vontade do nosso Pai, do nosso Deus, que com certeza quando nós obedecemos a direção do Senhor, pode ter certeza que a colheita é grande, A colheita, a recompensa do Senhor virá para nossas vidas. Isso é muito bom quando nós cumprimos, obedecemos a direção, a visão de Deus para nossas vidas. E essa aqui é uma visão maravilhosa, um projeto de Deus maravilhoso, e estamos dando continuidade a esse projeto Café com Cristo. Amém? Bom, o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração para compartilhar com os meus irmãos, minhas irmãs, nesta manhã abençoada, nesta manhã maravilhosa, é sobre fé. Não tem como não falar sobre fé, Mas acerca do tamanho da nossa fé. Grande fé ou pequena fé? Jesus, em algumas passagens bíblicas, eu vou aqui ler 3 passagens bíblicas que e nessas 3 passagens bíblicas, Jesus classificou a fé de algumas pessoas, como umas como pequena e outras como grande. Grande é a tua fé, homem de pequena fé. Então isso é muito importante. E o que Jesus quis dizer com isso? Quando Jesus classificou a fé, por exemplo, do centurião de Cafarnaum, que Jesus se admirou da fé dele, dos discípulos quando estavam no barco, em meio àquela tempestade, aqueles ventos fortes, um mar violento, furioso, Jesus classificou a fé deles que eles não conseguiram repreender aquele vento forte, a tempestade, o mar furioso, e eles tiveram que chamar Jesus estava repousando, estava dormindo, e aí Jesus, quando lhe repreendeu o vento, o mar e a tempestade, logo veio a bonança, E depois Jesus classificou a fé deles como homens de pequena fé, certo? Então nós vamos ler lá em Mateus capítulo 8, lá no Mateus capítulo 8, Estamos aqui também com o nosso café, a nossa caneca, o Café com Cristo, aqui é a nossa caneca, tá bom? Vamos já tomar o nosso café abençoado nessa manhã maravilhosa, amém? Então aqui lá em Mateus capítulo 8, lá no versículo 10, Nós vamos ler a partir do versículo 10, que é aquela passagem do centurião de Cafarnaum que todos nós conhecemos. E lá em Mateus capítulo 8, versículo 10, diz o seguinte: E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas.
exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém? O detalhe é que Jesus se admirou. Em verdade, vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Jesus se admirou da fé dele. Jesus se maravilhou da fé desse centurião. Ok? E vamos agora para Mateus 15, capítulo 15, versículo 28. Lá em Mateus capítulo 15, versículo 28, fala da mulher cananeia. E fala assim, a partir do versículo 21, Mateus 15, versículo 21, diz assim: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Sidom, de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, Jesus. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, Jesus, respondeu e disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Versículo 28. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito isso para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Jesus classificou a fé dessa mulher como grande. Nós vamos já saber o que Jesus estava se referindo em relação a esses tamanhos, pequena fé e grande fé. Vamos agora para ver uma passagem bíblica, um episódio que Jesus classifica como pequena fé. Lá em Mateus capítulo 8, nós vamos lá em Mateus capítulo 8, ok? Capítulo 8, no versículo 26. 8:26, capítulo 8, versículo 26. Fala justamente do que eu mencionei anteriormente, né? Que Jesus, ele acalma a tempestade no barco. Mas olha o que Jesus falou para os seus discípulos, Mateus capítulo 8, versículo 26. E ele disse-lhes, Jesus disse aos seus discípulos: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Por que temeis, homens de quê? Homens de pequena fé. Certo, o que Jesus estava se referindo a isso? Quando ele classificou a fé do centurião como grande, porque ele se admirou da fé dele, e também classificou a fé da mulher de Canané também como grande. E já a fé dos discípulos, Jesus classificou como pequena. Quando Jesus, irmãos, ele está falando de tamanho, ele não está se referindo a medidas de comprimento, centímetro, metro. Não. Jesus estava ali se referindo ao que? A duração, ou seja, o tempo em que permanece na fé, o tempo em que nós permanecemos na fé, crendo, agindo e falando até acontecer os milagres, até a manifestação dos resultados, até eu poder ver o milagre acontecendo na minha vida. Então, uma pessoa de grande fé é uma pessoa que permanece, é a duração, a perseverança da pessoa, crendo, agindo e falando, até os resultados se manifestarem na vida dela, até ela poder ver os milagres acontecerem. Acontece que
infelizmente, nós seres humanos, nós somos muito imediatistas. A gente quer as coisas logo de imediato, e não é assim que funciona com Deus. Deus, ele quer que a gente persevere, que a gente permaneça na fé. Por quê? Porque perseverando na fé, certo? Isso vai me fortalecer e vai alimentar a minha fé. Okay? Então, quando Jesus se refere a pequena fé ou a grande fé, ele está se referindo ao tempo, à duração, ao tempo de permanência, à perseverança na fé, crendo, agindo e falando. Os verbos crendo, eu creio, agindo, agir em fé e falar a palavra de Deus, crendo, agindo e falando, até os milagres acontecerem, até os resultados se manifestarem. Ok? Então é isso que Jesus estava se referindo quando ele classifica o tamanho da fé dessas passagens que nós lemos. Então vimos que Jesus se admirou da fé do centurião, mas Jesus reprovou a fé de Pedro. Naquele episódio em que Pedro, Jesus estava andando sobre o mar e Pedro pede para que ele vá até Jesus. E Jesus deu o comando para ele: Pedro, vem. E nós sabemos lá na passagem que Pedro, quando ele desceu do barco, ele ficou sobre o mar, ele não afundou. E foi andando. Quando ele considerou as circunstâncias, que foi a tempestade do mar, ele começou a afundar. Certo? Ou seja, Pedro não obedeceu 100% da palavra de Jesus. Certo? Pedro obedeceu só a metade da palavra. A palavra foi: Pedro, vem Pedro, pode vir. E Pedro foi. Mas quando ele começou a considerar, a atentar para as circunstâncias que estavam ao seu redor, o vento forte, o mar, certo? O mar furioso, o vento, a tempestade, ele começou a afundar. Então a gente percebe aí que a fé de Pedro iniciou bem, mas ele terminou mal. Então a fé de Pedro foi um homem de pequena fé. Ele não obedeceu 100% da palavra de Jesus, do comando de Jesus, que foi vem. Ele só obedeceu somente parte. Então, ele não demonstrou aí um homem de grande fé. Seria um episódio de grande fé se Pedro, de um ponto até outro, do barco até Jesus, ele tivesse chegado andando sobre o mar. Era para ele chegar até Jesus, era para Pedro chegar até Jesus andando sobre o mar. Mas ele não conseguiu chegar até Jesus andando sobre o mar. No meio do percurso ele afundou. Ou seja, uma pequena fé, um homem de pequena fé. Se ele tivesse chegado, se ele tivesse saído de um ponto até outro, andando sobre o mar, aí sim seria um homem de grande fé. Amém, meus irmãos? Então, foi um episódio que Pedro iniciou bem, mas ele terminou mal. Jesus teve que ir lá, Jesus teve que socorrer ele para ele não afundar. Então nesse episódio ele foi um homem de pequena fé, não foi de grande fé, porque ele não obedeceu 100% a palavra de Jesus. Amém? Ok? E um detalhe importante é que é possível que uma pessoa que chegue até a igreja hoje, ela demonstre uma grande fé, tá certo? Então, a grande fé, ela não é definida pelo tempo que a pessoa tem de cristão, pelo tempo que a pessoa tem de crente, pelo tempo que a pessoa tem na igreja. Não. A grande fé, uma pessoa de grande fé não está ligada ao tempo que ela tem de vida cristã, ao tempo que ela está na igreja, não. Uma pessoa pode chegar hoje, domingo, ela pode estar no culto, chegar no culto do domingo e nunca teve encontro com Jesus, mas ela demonstrar ser uma pessoa de grande fé, certo? A gente observa que é por isso que Jesus, quando ele se admirou da fé do centurião, ele se dirigiu aos discípulos: viu, vocês estão vendo aí? Eu nunca vi em Israel um homem de tanta fé. Ou seja, foi o primeiro encontro que ele teve com Jesus. Assim também aconteceu com a mulher de Cananeia. Foi o primeiro encontro dela com Jesus. E ela já demonstrou uma grande fé.
E os discípulos que já estavam caminhando com Jesus um bom tempo, não conseguiram repreender aquele vento forte, aquela tempestade, o mar, naquela viagem, naquele barco, dentro daquele barco. Tiveram que chamar Jesus. Quer dizer, e já caminhando já um bom tempo com Jesus, né? É por isso que Jesus repreendeu eles, homens de pequena fé, porque são tímidos. Quer dizer, já estavam um bom tempo, né, com Jesus, mas não demonstraram serem homens de grande fé. Jesus classificou a fé deles como pequena. E já o centurião, que nunca tinha, que não caminhava com Jesus, né, foi o primeiro encontro dele, assim também com a mulher cananeia, foi o primeiro encontro dela com Jesus e já demonstraram serem pessoas de grande fé. E não tem como nos chamar, irmãos, a atenção de Jesus. Não tem como nos chamar. Jesus, ele se admira, aleluia. Jesus, ele se admira quando ele vê naquela pessoa ser uma pessoa de grande fé. De grande fé. Chama a atenção dele. Jesus se admira, ele se maravilha quando nós demonstramos, quando nós somos pessoas de grande fé. E nós somos pessoas de grande fé. A fé que agrada a Deus, a fé do tipo de Deus, é permanecer perseverando. É o tamanho da fé, é o tamanho, é a duração. A duração, a nossa permanência em fé, perseverando em fé, crendo, agindo e falando, até os milagres acontecerem, até eu ver os resultados se manifestarem, é isso que vai definir em mim que eu sou uma pessoa de grande fé e não de pequena fé. Eu não desisto pelo meio do caminho como Pedro desistiu. Eu não desisto, eu vou até o final, crendo, agindo e falando que eu vou ver os meus milagres acontecer. Meus irmãos que estão me assistindo agora, vocês vão ver o milagre de Deus acontecendo na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. É só permanecer crendo, agindo e falando. A duração, não desistir no caminho, mas permanecer. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus é bom em todo tempo. Então, se eu for perguntar qual é a senha para que eu possa ter acesso a essa grande fé, é simples. Eu já falei no começo, certo? Tanto o centurião de Cafarnaum, uma mulher cananeia, e também, eu posso até citar aqui a mulher do fluxo de sangue, né? É também uma passagem muito emblemática, a mulher do fluxo de sangue. Ela fez justamente, é uma mulher de grande fé. Foi uma mulher de grande fé. Porque primeiro, ela creu. Quando ela ouviu falar de Jesus, a fama de Jesus, a fé foi gerada no coração dela. Quando gerou a fé no coração dela, ela creu no coração. Ela agiu. Ou seja, ela foi ali, né, rastejando entre a multidão para tocar na orla de Jesus. Na orla, e não foi nem dele, para tocar na orla, né, naquela parte de baixo da orla de Jesus. Ela agiu em fé? Agiu. Ela também falou. E o que ela disse? Ela disse que se tão somente eu tocar na orla dele, eu serei curada. Então, presta atenção, olha a duração da fé dela, né? Olha a duração da fé. Ela permaneceu na fé. Quando ela ouviu a fama falar sobre Jesus, a fama de Jesus, ela creu. Então ela creu. Depois ela agiu, depois ela falou. Ela permaneceu na fé. A duração, o tamanho da fé dela. O tamanho da fé, por ser grande, por ter sido grande, ela perseverou até ela ver o milagre acontecer na vida dela. Amém? Certinho? Viu o detalhe? Ela permaneceu, ela creu, agiu e falou. Ok? E ela permaneceu, né, na fé, fazendo essas três, né, cumprindo esses três verbos, crendo, agindo e falando, até ela ver o milagre acontecer na vida dela.
que é a cura da enfermidade, que ela já estava com 12 anos e já não tinha, e os médicos já até descartaram ela, mas ela creu, agiu e falou. Então, quando ela chegou com Jesus, passou, ela foi lá e tocou em Jesus e ela foi curada. E Jesus também classificou a fé dela como uma mulher de grande fé. A tua fé te salvou, vai em paz. Amém, irmãos? Então, quer dizer, a senha para responder a pergunta que eu fiz logo agora no final, a senha para ter acesso à grande fé é simples. Todas essas pessoas, esse exemplo que eu dei, certo? De pessoas de grande fé, o que foi que eles fizeram? Quando eles ouviram a fama de Jesus, eles batalharam o bom combate da fé com perseverança. Batalharam o bom combate da fé com perseverança até receber. É um detalhe importante, é até receber. Enquanto não recebeu, enquanto não chegou, permanece. É até receber. Está demorando. Permanece. É até receber. Então, essas pessoas, elas perseveraram na fé, permaneceram, combateram o bom combate da fé, até receber o que criam no coração e falavam com a boca. Olha que interessante, glória a Deus, né? Até receber o que eles estavam crendo no coração e falaram com a boca. Não basta só crer, também tem que falar a palavra de Deus, a palavra rema. Amém, irmãos? Então, essa é a senha para ter acesso à grande fé. É simples, né? É simples. É preciso combater o bom combate da fé. É preciso estar com perseverança, agir com perseverança, permanecendo na fé, crendo, agindo e falando, até acontecer o resultado, até a gente ver o milagre acontecer na nossa vida, porque vai chegar. Se você permanecer assim, combatendo esse bom combate da fé, crendo com o coração, agindo e falando com a boca, até o resultado se manifestarem, até eu ver um milagre acontecendo na minha vida, pode ter certeza, meu irmão e minha irmã, que você vai provar o melhor de Deus, que o milagre vai chegar na sua vida, a cura vai chegar na sua vida, a prosperidade vai chegar na sua vida, a salvação de Deus, a provisão de Deus vai chegar na sua vida. Aleluia, louvado seja o Senhor. Permaneça firme. Seja uma pessoa, seja um homem, seja uma mulher de grande fé e não de pequena fé. De grande fé é perseverando, combatendo o bom combate da fé, crendo e agindo até acontecer um milagre. Amém? Então vamos aqui tomar o nosso cafezinho com Cristo, certo? Vamos tomar aqui o nosso cafezinho nessa manhã abençoada, nessa palavra poderosa sobre fé, grande fé que o Senhor preparou para nós, esse ambiente maravilhoso. Louvado seja o Senhor, glória a Deus. Cafezinho delicioso, cafezinho maravilhoso. Amém, irmãos? Então seja abençoado na prática da palavra e seja um homem, uma mulher de grande fé. Glória a Deus. Aleluia.